Seguinte, deixa eu aumentar aqui a minha tela. Pessoal, o Davi Costa também não está conseguindo ouvir. Felizmente, deve ser um problema no dispositivo mesmo. Pessoal, seguinte, o que é que nós vimos, né? Eita, travou minha tela. Nós vimos, até então, o último assunto foi a questão dos conjuntos, certo? Estão lembrados das dízimas? Como é que a gente calcula? Certo? Vamos só fazer um teste aqui. Estão conseguindo enxergar aqui, pessoal, a tela branca? Estão aparecendo para vocês? Tá, né? Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Imagina. Eita, que vai ficar lindo. Olha como eu me garanto. Tá lindo, né, minha letra aí? Tu é doido. Bem, peraí. Cancela. Vou ter que fazer uma maracutaia aqui. Tá muito feio, minha letra. Ai, Senhor, que demora. Ótimo, Davi. Muito bem. Até a cara da Vitória Nascimento aqui. O pobre Redolano tá mais por fora que bunda de menino, hein? Tu é doido. Alguém digita aí pra ele que a gente tá só fazendo uma revisãozinha do que a gente viu, pelo amor de Deus, pra ele não arrancar os cabelos dele. Pronto, eu tenho que usar o pente, né, macho? É o jeito. O negócio aqui tá brabo. Pronto. Pessoal, melhorou agora? A letra? Tá mais bonita, né? Como é que eu transformava a dízima em fração? Eu pegava a parte que estava se repetindo, que a gente chama isso de período, colocava aqui e dividia por 9. A gente já explicou, né, por que é por 9. Se fosse... Só um minutinho. Se o meu período fosse formado por 2 números, como é que ficaria? Aí você novamente pega a parte que se repete e agora bota 2 9s, né? Não se preocupem, não é o assunto da prova, eu só estou fazendo a revisão, tranquilo? Depois, nós vimos, certo? Dá uma paradinha aqui. Depois nós vimos os conjuntos, ok? Aí a gente fez uma recapitulação dos conjuntos. A gente começa com os naturais. O que é um conjunto natural? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Depois a gente viu os números... Só um minutinho. Depois a gente viu os números inteiros. Qual a diferença dos naturais para os inteiros? Os inteiros agora incluem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, nada de novo. Isso aí é curso de sétimo ano. A gente só revisou. Aí entrou os racionais. Aí, os racionais... Cauã, eu posso dizer na próxima aula que eu não estou aqui com ela, viu? Depois... Está perguntando sobre as notas, pessoal. Posso falar depois, viu? Aí, assim, os racionais, a definição é
qualquer número, qualquer um, você imaginar que dê para colocar como fração. Aí a briga foi essa, porque muitas pessoas imaginavam que a dízima não dava para colocar como fração. E ela não só dá, como a gente trabalhou muito isso na provinha, não foi? Inclusive, na próxima aula eu vou refazer a provinha com vocês, para vocês entenderem, né, detalhadamente onde cada um errou. Tranquilo? Depois, eu só comentei, eu não expliquei, eu só comentei que existia aqueles números que não dava para colocar em forma de fração. Então, se não dá para colocar em forma de fração, ele não é racional. E o não no português, geralmente a gente coloca o i ou o in, né? Feliz. Quando a pessoa não é feliz, ela é infeliz. A gente bota o in. Então, o racional, o que não é racional, a gente fica irracional. Tranquilo? Então, irracional, qualquer número que não dê para ser colocado em forma de fração. Exemplo, raiz de 2. Raiz de 2, a gente costuma dizer que é 1,4, mas não é. 1,4 é uma aproximação. Ela vai ter infinitas casas, que nem a dízima. Só que na dízima existe um período, certo? Ou seja, os números que ficam se repetindo. No raiz de 2, não. Se você colocar raiz de 2 na calculadora, vai ficar 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 5. Não tem um período, uma parte que se repita. Ok? Raiz de 3, também. Ok? Se voltar a raiz de 4, opa, raiz de 4 é 2. 2 dá para colocar como fração. 2 sobre 1, 4 sobre 2. Então, raiz de 4 não é irracional, é racional. Tranquilo aí a diferença? Outro conjunto de números irracionais, as constantes. E isso é uma novidade para vocês, porque vocês não conheciam. Se eu não me engano, a única constante que vocês já tinham visto era o π, né? Mas existem outras, muitas, né? Entre elas, constantes que vocês vão estudar na disciplina do 9º ano, chamado física. A física, ela é repleta de constantes, ok? Então, assim, é importante vocês entenderem que, geralmente, as constantes, tem, por exemplo, constante de Euler, certo? Euler, embora a pronúncia seja O-I-L-E-R, a escrita é essa que eu estou colocando. Ops, coloquei para o Cauã, foi mal. Tá aí, a escrita é essa, ok? Então, Euler, se escreve Euler, mas a pronúncia é Euler. Tranquilo? Nós vamos trabalhar, certo? Esse matemático Euler ajudou muito na geometria, certo? E ele criou uma constante matemática. E a constante dele está caracterizada como número irracional, certo? Então, é só mesmo para vocês estarem cientes daquilo que a gente vai trabalhar. Tranquilo? Professor, existe algum número que seja racional e irracional ao mesmo tempo? Não, não existe, porque um é o oposto do outro, certo? É como se eu pedisse um número que fosse par e ímpar ao mesmo tempo. Não dá, não tem. Tranquilo? Bem, por enquanto a gente vai ficar na superfície, que é o π. O π eu já expliquei para vocês como é que ele foi achado, certo? Um pouquinho antes da gente entrar em isolamento social, eu expliquei. Mas vamos recapitular isso aí também. Como foi? O π ele foi encontrado a partir de uma observação. Vários matemáticos perceberam que quando eu dividia o perímetro do círculo, né, o comprimento do círculo, pelo diâmetro, certo? Só um minutinho. Fizeram uma perguntinha aqui, já eu respondo, ok? Quando fazer uma... Olha isso que eu pedi para entrar agora. Nicolas acordou agora, o Ícaro também. Beleza. Onde é que eu estava? Sim, quando dividia o perímetro, que é o perímetro? É a bordinha do círculo. Pelo diâmetro, toda vida achava um número muito próximo a 3,14. Ok? Por isso que a gente fala que o π é 3,14, mas não é só isso. Existem infinitas casas. A gente aproxima para 3,14, né?
No 9º ano para frente, vocês vão ver que vai ter questões que vão dizer que o π é 3,1. Já vi questões dizendo que o π é 3, aproximadamente, certo? Então, isso aí é uma aproximação, mas não que seja aquele valor exato, ok? Respondendo uma perguntinha que me foi feita aqui no privado. Gustavo, por favor, você entrou agora, eu estou pedindo para não entrar em conversas paralelas, certo? Se a colega está rindo, deixa ela rir, tranquilo? Não nos diz respeito, deve ser alguma piada que contaram lá na casa dela, certo? Então, deixa eu ver aqui. Sim, a perguntinha diz assim, um exemplo de número racional diferente de um número irracional. Qualquer número. Qualquer número racional, ele não é irracional. 2 é racional. Pense aí numa fração cuja divisão dá 2. 8 dividido por 4, não dá 2? Pronto. Tá um número que é uma fração racional. O número irracional, raiz de 2. Não dá para colocar como fração, certo? Então, tem essa diferença aí monstruosa, tranquilo? É muito fácil separar o racional do irracional, é muito fácil. Você olha para o número, dá para botar em fração? Racional. Não dá, irracional, acabou a conversa. Tranquilo? O π, irracional na hora, certo? Pessoal, como hoje a gente teve esse probleminha aí, né, esses problemas técnicos, a gente vai parar a aula por aqui. Foi mais uma revisão do que a gente viu. A gente parou exatamente nesse conteúdo do π, ok? Eu vou colocar uma atividade para casa, para vocês treinarem em casa, certo? A Vitória mandou mensagem. O que foi, Vitória? Que você disse que ficou no vácuo? Não recebi sua mensagem, não. Ah, vi agora. Certo. Assim, o π, ele é só uma representação, certo? De um número. Um número, no caso, 3,14, 15, tal. Aí, para eu não escrever o número infinito, aí eu uso um símbolozinho, que é aqueles 2 pauzinhos com um tio em cima, certo? Aí, para que eu vou usar o π na prática? O π serve para várias coisas. Várias. Por exemplo, tá vendo aqui o fundo? Esse fundo aqui é o que a gente chama de fundo circular. Se eu quiser saber a área aqui, eu vou precisar do π. Sem o π é impossível calcular essa área. Quanto de plástico eu precisei para construir esse círculo aqui? Eu preciso do π, certo? Deus quiser, um dia quando voltarmos à aula normal, a gente vai fazer um círculo na sala de aula e eu consigo calcular, no caso, a área que vai estar, o perímetro dos alunos, graças ao π. Então, pode dizer que o π é uma das constantes mais importantes da matemática e no universo, ok? Por enquanto, eu não posso me aprofundar no π, porque são assuntos mais avançados, certo? Antônio Carlos, infelizmente, provavelmente há um problema no teu aparelho, viu? Tem que ver isso depois. Se você quiser depois, pode vir aqui no colégio para a gente dar uma olhadinha, se eu estiver aqui, ok? Sim, então respondendo essa pergunta aqui da Vitória, é exatamente essa a função do π. Agora o π vai nos ajudar para achar áreas e para calcular o perímetro do círculo, certo? Por enquanto é só isso. Mas ele tem muitas outras funções, ok? Inclusive, existe uma área, certo? Depois que a pessoa se forma, existe o mestrado, o doutorado, e lá no doutorado existe uma área chamada de topologia, onde se calcula essas áreas. E o π é muito trabalhado lá também, certo? Então é só a título de curiosidade. Claro que vocês vão trabalhar isso agora, né? Mas é só para vocês entenderem melhor a função do π. Importantíssimo, ok? Eu tive um professor na faculdade que ele criou a sala do π, só para vocês terem uma ideia, ok? Então, só para o π quão importante ele é. Professor, qual vai ser a minha atividade? A minha atividade, no caso, a sua atividade em casa, você vai
procurar um CD ou um DVD aí na sua casa, certo? Que obviamente vai ter um formato circular. Você vai calcular o comprimento do CD. Como é que eu calculo o comprimento do CD, professor? Você pode simplesmente pegar o π. Qual o valor aproximado do π? Qual é? Digita aí no chat. Quem é que sabe? Pronto, perfeito. Responder aqui, Juliane. 3,14. Então, você vai pegar o valor aproximado do π e vai multiplicar pelo raio, ok? Aliás, pelo raio não, desculpa, pelo diâmetro, né? Então, 3,14 vezes o diâmetro. O que é o diâmetro? Digita aí no chat, vai. Rapidinho. Tá acabando a aula. O que é o diâmetro? E quem é que é rápido na digitação? Ixi, ninguém. Todo mundo é devagar, pelo amor de Deus. Vou falar, hein? Ninguém respondeu. Pronto. O diâmetro, pessoal, imagina que aqui é o círculo, certo? Tá vendo? O diâmetro, vou botar outro exemplo que é mais fácil, né? Mais clarinho. O diâmetro é a distância de uma ponta a outra usando o meio, o centro, ok? Se eu não usar o centro, isso não é diâmetro. O nome disso é corda, certo? Então, eu vou usar o meio. Aqui o círculo. O centro é mais ou menos o meu nariz, ó. Então, tem que ser de uma ponta a outra passando pelo meu nariz, ok? Então, você vai pegar exatamente isso aí, o diâmetro, e multiplicar por 3,14. Aí você vai trazer para mim essa informação. Aí fica tudo mandando no chat. Professor, o meu deu... O diâmetro era tanto, o perímetro deu tanto, certo? Por exemplo, o diâmetro era 10, o perímetro deu 20. Um exemplo. Claro que não vai dar esse valor, não. Só estou colocando como exemplo, certo? Cauã, cadê Cauã? Cauã, desmuta aí o teu para tu falar? Ou tu quer digitar? Pronto, desmuta aí, vai, fala aí. Ai, não, era o outro Cauã, foi mal. Diga, Cauã com K. Levanta a mãozinha, macho. Cauã, tia Lui. Vai falar não. Respondendo a pergunta do Isaac, pode utilizar a régua? Deve, porque a régua é um instrumento preciso. Então, quanto mais preciso for, melhor para você. Porque aí você vai ter o valor mais aproximado ainda, certo? Beleza, Cauã, tudo bem. Yasmin levantou a mão. Yasmin, desmuta aí. Cadê Yasmin? Yasmin. Pronto, deu certo. Arrocha. Sim. Queria te perguntar, além de usar a régua, a gente pode também usar o compasso? O compasso não. Por quê? Porque o compasso é só para desenhar. Não é muito interessante, não. Ok? Até porque não tem as medidas, realmente. Entendeu? Agora, sim, se eu pedisse para você desenhar o círculo, aí sim seria necessário o compasso. Okay? Mas é isso. Aí na régua, eu não tô conseguindo te expressar com a minha pergunta. Mas, tipo, na régua, como é que a gente vai conseguir colocar os... Pronto. Aí onde que tá? Eu quero ver se vocês têm noção de espaço. Porque, por exemplo, tem objetos que a gente consegue distinguir o centro. Ó. O centro desse objeto é bem aqui. Geralmente tem. Certo? Então, o centro do CD é oco, é aberto, certo? Então, tá aqui o CD e aqui é um espaço aberto, não é assim? Você vai ter que olhar, claro que eu não vou querer um valor preciso, certo? Tem como calcular isso? Tem, mas é muito ruim de calcular isso ensinando vídeo live, ok? Então, eu prefiro explicar mesmo na sala de aula como é que a gente acha o centro do círculo. Mas não é tudo do mesmo tamanho? Não. Se eu pegar o círculo, o que é do mesmo tamanho é o raio. O diâmetro é a distância de uma ponta a outra, certo? Só que eu tenho que passar pelo centro e eu não sei onde é o centro. Esse é o problema. Esse é o grande desafio desse exercício, porque você vai ter que usar o seu raciocínio para achar o centro. Eu acho que o centro
Disso aqui é bem aqui. Tá certo o meu raciocínio? Não. Aqui claramente não é o meio. Ah, eu acho que é aqui. Beleza, aqui dá para ser o meio. Então, eu vou passar a régua bem aqui, ó. Passando pelo meio. Pronto, isso aqui é um diâmetro. Se eu passar a régua aqui, não é o diâmetro, é corda. Entendeu? Então, você vai ter que achar o seu centro, o centro do disco, passar o diâmetro. Quanto é que deu o diâmetro? 10 centímetros. Então, joga na fórmula. Diâmetro 10 vezes 3,14. Entendeu? Então, não é mais fácil, porque o CD ele tem aquele negocinho. Então, não é mais fácil pegar alguma coisa, por exemplo, redonda, tipo Pode ser. Que já tem um aqui, centro, né? que já tem um centro. Eu aceito, pode ser. Aí tu só me explica. Na hora que você mandar, na próxima aula, você vai mandar pelo chat, ou melhor, tive uma ideia melhor ainda, eu vou criar o fórum, um aplicativo na plataforma. Aí no fórum, todo mundo tem acesso, certo? Todo mundo tem acesso, inclusive quem não comprou material. A UNO, nesse período de pandemia, se solidariedade, certo? Ela cedeu acesso a todos. Então, vocês entram no fórum, procura lá geometria, aí vocês vão dizer assim, olha, professor, eu medi numa tampinha de garrafa. Professor, eu peguei o vaso lá de casa. Eu peguei uma tampa da Tupperware da minha mãe. Você vai dizer, o raio é tanto, o diâmetro é tanto, o perímetro é tanto. Pronto. Certo? Em um comentário só você dá todas as informações. Tranquilo? Aí eu vou olhar, dou o cheque, certo? Se você decidir usar, como o Gianluca está falando aqui, o CD, você não vai saber ao certo, 100% de certeza, o centro. Então, esse valor aí vai ser aproximado, certo? Tranquilo? Gianluca mandou uma mensagem para mim aqui. Só um minuto. Vitor, não precisa tirar foto não, viu? Não precisa. Do objeto. Gianluca, a perguntinha que acho que todo mundo é interessante saber. Botando a régua no centro, você já obtém um resultado imediato. Se eu colocar uma régua bem aqui, ó, estou usando aqui esse objeto aqui da Tilindal, bem aqui, ó, estou passando no centro, eu já sei o diâmetro de cara. O que é que falta eu fazer? Multiplicar por 3,14. Fiz minha atividade de casa, acabou. Só isso. Tranquilo? Então é simples, né? Como o Gianluca disse, nem precisa saber o centro. Basta eu mirar mais ou menos onde eu acho que é o centro, calculo de distância até a outra, pronto, aqui é o diâmetro. Multiplica por 3,14. Aí no fórum, você só vai colocar que objeto foi, o tamanho do diâmetro ou do raio e quanto é que deu o comprimento, que no caso é o diâmetro vezes o π. Certo? Só isso. Alguma dúvida na atividade? Que aí o tempo já está acabando. Falta 1 minuto. Alguma dúvida? Não, né? Ninguém levantou a mãozinha? Ei, Adeus. Deus, Foi. eu. Sim, é a questão das salas. Tá. Então, eu já entendi. Sim, diga, Davi. Você levantou a mãozinha aí? Falei aí, Davi. Costa? Você tá com dúvida, não? Eu não levantei a mão, não. Na minha mente eu vi tu levantou a mão. Foi mal. Nicole, você levantou a mão, Nicole? Olha, qual é a questão das provas? Você vai ser online ou ela fica mesmo? Só faz a prova e passar? Isso aí, Nicole, tá muito cedo para falar, porque ninguém sabe até quando vai ficar essa situação. Pode ser que no final do mês a gente volte para a sala de aula. Então, se isso acontecer, não tem por que fazer uma prova online, né? Mas, se a situação continuar, aí a gente vai estudar essa possibilidade, certo? Mas quase certeza que não vai precisar, não. Deus quiser, nós vamos voltar logo, logo, certo? Quem é o J5, meu Deus? Procura aqui J5, J5. É por isso que é ruim a pessoa não botar o nome, ó. Quem é J5 aqui? Adeus, vou ter que mudar minha localidade aqui só para poder ficar melhor aqui. Não, na verdade já tá acabando a aula, viu? É porque aqui eu só tô indo tira dúvida. Achei. Pronto, diga, filha. Oi. E essas atividades que você passou? Guarda tudinho, guarda tudo. Tudo que eu passei.
antes desse isolamento, guarda que eu vou olhar quando voltar. No primeiro dia de aula eu vou pedir isso aí, viu, pessoal? Todas as atividades que eu passar, todas, eu vou recolher no primeiro dia de aula. Vai ser assim, ó. Tem atividades que eu vou corrigir e tem atividades que eu não vou corrigir. As que eu não corrigir, vai valer ponto, trabalho. Então, eu vou receber no primeiro dia de aula. Se não trouxer, não recebo mais, certo? Eu vou lembrar no último dia da live, no último dia de aula, vamos supor que o governador diga que em junho as aulas voltem ao normal. Aí no último dia de maio eu mando mensagem, pessoal, não esqueça as atividades. Mesmo assim a pessoa esqueceu, aí não ganha ponto, não ganha nada, certo? Eu vou salvar essa aula no YouTube pensando naqueles que não conseguiram assistir, né? Em especial, quem foi que estava com dificuldade mesmo, hein? Era o Leônidas, não era? Pessoal, pois pronto. A aula de hoje era só essa mesmo, era só uma revisãozinha do que a gente passou. Vão assistir a outra aula de vocês, viu? Tchau, tchau, beijo, saudades. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim. Quero presentes, viu? Quando a gente voltar, muito chocolate, certo? A gente finge. E o meu dinheiro que eu compro. Tchau.